O X Factor mandou aqui. Ciro, o que você acha da esquerda que perpetua fake news de que o ex-presidiário Lula foi inocentado, quando na realidade ele foi condenado por diversas instâncias e o STF anulou o processo por entender que Curitiba não era o local competente para realizar o julgamento? Então, juridicamente é o seguinte, o Lula teve devolvida a ele a presunção de inocência que todos nós temos até que o Estado nos demonstre de forma transitada em julgado nossa culpa. Então, vamos lá. O Lula hoje tem de volta a presunção de inocência, mas inocentado significa o seguinte, eu acusei o Igor de uma coisa, o Igor se defendeu, e eu, então, ao julgar, e o juiz, ao julgar, disse, não, essa acusação é falsa e o Igor é inocente. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma acusação. A Jandira disse para mim que ele foi inocentado de algumas. É mentira, não foi inocentado de nenhuma das condenações, nenhuma sequer. Nenhuma. Tá, eu fiquei de estudar mais sobre isso. Não, vou te dizer com a autoridade quem sabe o que está falando. O Lula hoje tem a plena presunção de inocência, que todos nós gozamos. Tá. Então, todo mundo é inocente até que o Estado lhe prove de forma irrecorrível a culpa. Inocentado é o oposto. É quando você é acusado falsamente e a justiça diz, não, isso aqui é uma acusação falsa, você é inocente. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado. Nenhuma. Parte delas foi anulado pelo quê? Porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então, veja, 5 anos depois, milhares não, é maneira de dizer, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula, porque não era o juízo natural, e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, Z e tal. Então, ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois, em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então, ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa, ele é inocente. Isso nunca aconteceu. Adiaram esses prazos de uma forma orquestrada? Sim, no Brasil e só no Brasil, você tem 5 graus de jurisdição possíveis para crime comum. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. No mundo inteiro só são 2 graus de jurisdição para crime comum. E um terceiro grau é a revisão. A revisão pode acontecer em qualquer data, que é o seguinte, você foi condenado, no 2º grau, vai para a cadeia. Pelas tantas, por alguma razão, a perícia e tal descobre que o culpado chegou e confessou, teve uma crise de remorso, confessou, não fui eu. Aí não tem prazo isso, a revisão e tal. Então são 3 graus a revisão, mas só são 2. No Brasil tem 4 graus de jurisdição mais a revisão, 5. Que é uma coisa montada pela elite para fugir da justiça. Porque se eu tenho um bom advogado e eu contrato, começa a criar incidentes. Foi o que o Lula fez. Então, o Lula vai postergando. O Lula conseguiu criar todos os incidentes possíveis. Ele deve ter entrado aí com 700 recursos e apelações e não sei o quê, em diversas hierarquias e não sei o que e tal, até que ganhou a prescrição. Entendi. Então, foi ele mesmo que arquitetou isso com a defesa dele. Tá. O papel do advogado. Não estou condenando, não. Mas daí a dizer que foi inocentado é mentira. Nunca foi inocentado.